Bom, vamos dar início aí à nossa oitava monitoria, dia 10/8. Lembrando que semana passada a gente não realizou a monitoria, né? Basicamente a gente se atentou a, a ajudar vocês a realizar as provas, né? Como vocês estavam ocupados com semana de prova, então a gente entende que não deu para realizar a monitoria por causa da presença, né? Que seria deram um choque de horários, então a gente está aqui voltando com nessa semana com a força total. Espero que todos tenham ido bem na prova. E agora a gente vai estar dando início a um novo ciclo. Vale lembrar que até a aula 5 foi para a primeira avaliação. Isso daqui que a gente vai estar ensinando na aula 6 em diante será para a segunda avaliação, que eu posso conferir o horário aqui com vocês. Ela vai iniciar no dia 30 de agosto, né? Vai ser quando a segunda avaliação vai estar liberada. Então, peço que vocês se atentem aos prazos também para entregar os fichamentos, né? Se eu não estou enganado, é para entregar dia 23 todos os fichamentos, ou pelo menos, na verdade, não, na verdade vai ser liberado, né, um novo fichamento no dia 23 para vocês fazerem. Então, eu peço que vocês se atentem aos prazos. Qualquer coisa, esses horários, eles vão estar todos sendo mostrados para você no plano de aula que está no AVA. Vou mostrar É, aqui o, para vocês, só um o momento. primeiro Bom, vindo aqui no AVA, pessoal, abrindo aqui a página da disciplina de vocês, aqui no final, em guia de estudos, vai ter basicamente o que a gente vai estar realizando na disciplina. Eu recomendo que todos sempre acompanhem, né? E basicamente busquem, se tiverem alguma dúvida, retirar elas no grupo, ou durante as aulas, ou durante as monitorias, porque basicamente isso daqui é a execução que a gente vai fazer durante a disciplina, né? Basicamente, já foi passado em questão de fichamento o 1, o 2 e o 3, né? Que é para entregar dia 13 do 9. Vocês já entregaram a avaliação, né? Que era no dia 9 do 8. E se tudo correr bem, na próxima aula, aula 7, o professor vai passar o fichamento 4 e 5, né? E lembrando que todos esses fichamentos 1, 2, 3, 4 e 5 é para entregar no dia 13 do 9. Então, mas igual eu tô te dando essa dica para vocês já desde a primeira monitoria, não deixem para a última hora, é bastante texto, é bastante leitura. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho, vão fazendo eles aos poucos, vão fazendo gradativamente. Se tiver dúvida como faz o fichamento, na aula 1, nos 15 primeiros minutos eu ensino como faz o fichamento, eu falo dos métodos que tem, ensino um dos métodos específicos que eu utilizei e que eu acho que é mais interessante para você estar assimilando o conteúdo das aulas. Então, quem quiser pode dar uma olhada lá. Então é basicamente isso, pessoal. Fiquem atentos a esse guia de estudos que basicamente vai estar falando tudo o que vai acontecer nessa disciplina do começo ao fim, com todas as datas aqui tudo certinho. Bom, então vamos dar início aqui à monitoria de fato, depois que damos esses primeiros avisos, né? Bom, nessa monitoria a gente vai estar consagrando aqui a aula 6, que basicamente vai estar nos comentando um pouco sobre o Hatzel, Labache, Recli e Kropotkin, que basicamente vão estar dando início à geografia anarquista, né? E comentando esses quatro grandes autores, nós iremos consagrar toda a aula 6. Bom, é, uma coisa importante que eu peço a atenção de vocês é que sempre que inicia uma nova aula aqui do slide, ele já mostra alguns dos autores importantes que a gente já discutiu até o momento. Newton, com a questão do espaço absoluto, Leibniz com o espaço relacional, Kant com o tempo e o espaço, né, o conceito, Goethe, trazer essa questão da paisagem e o homem de volta para essa questão da análise, né, porque ao longo do domínio do pensamento, de tanto de Newton como de Kant, o homem ficou meio que subalterno à paisagem. Já o Goethe vai trazer o homem de volta à paisagem e agregar o fator da arte à ciência, né? Fazer essa unidade, essa relação arte-ciência. Herder, que vai estar falando daquela paisagem um pouco mais histórica, né? Que vai ser uma paisagem que vai estar relacionando com um foco no homem, né? Basicamente a geografia histórica, né? Que ele vai estar dando ênfase aqui. Então, esses aqui foram os principais autores que a gente consagrou até o momento.
para estar compreendendo esse momento desse período aqui que a gente vai estar falando em seguida, certo? Bom, basicamente é isso, né? O header vai estar focando mais nessa parte histórica, ele ainda vai estar fazendo um estudo da natureza, da paisagem, porém para compreender a mudança histórica da sociedade. É o início ali para a gente contar pensando numa questão mais associada ao homem, né? Enquanto atuante no meio natural. E não só a natureza pela natureza, conforme a gente viu em Humboldt, né? Vale lembrar que o Humboldt é o pai da geografia moderna. Então, aqui ele vai estar atribuindo um valor máximo à geografia, vai estar criando a ideia da geografia, né? Lógico, o Humboldt ele não era geógrafo, ele era naturalista, e ele deu a principal ideia da geografia, que é basicamente uma ciência capaz de fazer relações entre os elementos da natureza, né? Pelo menos na época dele. Depois a gente vai ver que pode fazer relações com o ambiente social, ou seja, é uma ciência das relações, por assim dizer, dizendo de uma forma bem simplificada, né? Vale lembrar que a gente deu aqueles exemplos, né, da relação da paisagem, do clima, com a geomorfologia, com o sistema hídrico. E quem institucionaliza mesmo a geografia é o Ritter, né? O Ritter que vai trazer ela como uma disciplina, como um curso mesmo de geografia para dentro das universidades, né, pessoal? Então, muito importante. Bom, e o Ritter, né? Parecido com o Herder, ele também deu continuidade a essa geografia histórica, porém ele entrou em contraste com o Humboldt, né? Por isso que a imagem deles estão lado a lado. Basicamente, o que o Herder basicamente teve como foco da vida, né? Que é essa geografia mais histórica, né? Entender essa diferenciação de processo, entender a geografia enquanto com a paisagem como uma resultante de uma história de processos. O Hitler ele vai além e busca dizer que o mais importante não era só a paisagem natural, conforme era para Humboldt, mas sim a paisagem que envolvia o homem, né? A paisagem que envolvia o ser humano, né? Então, era sair do foco da, dessa geografia onde entendia mais a paisagem enquanto natural e o ser humano participava dela, mas não era o ser principal, e já com Hitler ele toma o caráter principal, né? Então, é basicamente isso. E a diferença entre Hitler e o Herder é que basicamente o Herder ele não vai ter essa mudança tão abrupta assim, igual o Hitler, né? Ele vai basicamente falar que existe uma história de processo para compreender a natureza, né? Mas o contraste realmente entra aqui entre Hitler e Humboldt, né? É bom deixar isso bem claro na cabeça de vocês, para vocês terem essa noção da linha cronológica. Bom, vamos lá. Terminando essa revisãozinha, agora a gente vai entrar no conteúdo novo, né, da aula 6 mesmo, que é a geografia científica na primeira metade do século XX, a geografia alemã e a geografia francesa, que vão ter dois grandes protagonistas nesse período, a geografia alemã com Friedrich Ratzel e a geografia francesa com Paul Vidal de Lablache. Vale lembrar que a geografia francesa é a que chega até o Brasil, né? E junto no período ditatorial, basicamente vai ter uma formulação do método de se dar aulas nas escolas, que é basicamente o que eu tive, o que vocês provavelmente tiveram, que é todos os alunos sentados de frente para o professor, né? Isso basicamente remete a um período da ditadura, né? Uma disciplina que você tem nos exércitos, né? Uma geografia, e lembrando, né, a geografia que era ensinada era francesa. Então, vamos lá que a gente vai deixar mais claro isso ao longo da aula, né? Quais são as características dessas geografias e tal. Bom, que estava acontecendo nesse período, né? Basicamente, a gente tinha o positivismo como fundamento da geografia tradicional, né? O que isso quer dizer? Bom, que basicamente o que a gente tinha de geografia era basicamente uma geografia que ia deixar um pouco de lado as questões que a gente estava trabalhando até o momento. É como se ela tivesse. A gente vai perceber que ao longo da história da geografia, ela tem perdas e continuidades. Ela tem pausas seguindo em algumas direções e iniciando em outras. Às vezes ela tem retomadas. Então é uma história bastante dinâmica. A gente tem que estar sempre atento aos detalhes, né? Aqui nesse momento a gente vai estar entendendo que a geografia ela vai parar um pouco daquela questão de ir atrás de entender a natureza
de fazer aquelas relações mega arranjadas, igual a gente estava vendo, e era uma geografia que vai estar tomando um rumo, mais uma vez, né? Parecido com aquela geografia que estava sendo ensinada pelo Kant nas universidades, né? Seguindo aquela linha do Newton, que é uma geografia aqui matematizada, pragmática, né? Uma geografia estatística, né? Uma geografia muito mais numerológica, onde deixa essa questão do fator social mais uma vez de lado, né? É isso que a gente entende como geografia tradicional e basicamente é o que vai estar dominando nesse período aqui, certo? Então a gente tem que estar entendendo em que momento que a gente está situando, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro slide. Ó. Analisando boa parte do caminho filosófico científico, construção pela geografia como ciência. A partir desta aula, agora analisar os desdobramentos epistemológicos de geografia já consolidada. Partiremos, portanto, das ideias dos mais importantes alunos e discípulos de Humboldt e Ritter, né, que seria, ó, começar a análise, que seria o Ratzel, né? Bom, adentrando mais essa questão do positivismo, para a gente entender o que é ele, né? Vamos tentar entender algumas características desse positivismo antes de entrar no Ratzel mesmo, né? Bom, o que o positivismo tem, né, por preceitos? Né? A percepção da natureza se baseia na observação, ou seja, é um empirismo, né? A gente tem que observar a natureza, né? Vamos só reiterar isso. A gente está falando do positivismo, não estamos falando ainda da geografia. A gente está falando de uma decisão filosófica, né? Porque a geografia tem a sua unidade e ela pode ser abordada de diversas formas, e essas formas geralmente seguem alguma filosofia, certo? E aqui a gente está falando uma dessas filosofias em que a geografia vai ser aplicada, que é a filosofia positivista, né? Então vamos lá. Característica da filosofia positivista. A percepção da natureza se baseia na observação, ou seja, a gente tem que estar observando o ambiente e partindo do que você vê, né? Ou seja, se está falando que é o que você vê, não é o que você acha, o que você imagina, não é o que você sonhou, é o que está diante dos seus olhos. Ou seja, é uma geografia que ela vai estar muito mais pautada na observação do que se visualiza e ponto, sabe? Não vai ter mais aquela questão das emoções, né, que estava sendo trazido no Humboldt e no Goethe, né? Não vai ser aquela geografia mais empenhada com a função do ser humano pertencente àquela paisagem e observando e sentindo as coisas. Basicamente, isso vai ser deixado de lado no positivismo, né? Isso não vai ter importância. Outra coisa, especulações, outra característica, né, da filosofia positivista. Especulações advindas da teologia e da metafísica são desnecessárias para o conhecimento científico, que é o que eu disse para vocês. Basicamente, aqui, essa questão esse campo emocional, esse campo das emoções, de que a gente vai estar entendendo que o homem possui ao estar diante da paisagem, a gente vai entender como um campo meio da metafísica, né? Aqui, pelo menos, eles enquadrariam nesse sentido. Por quê? Porque é algo que não dá para ser mensurado. O que é a metafísica? Metafísica é uma coisa que está além da física, né? Meta tem essa visão, né? É uma coisa além. Ou seja, tem o que a gente consegue mensurar fisicamente, que é a física, né? Ou seja, se a gente está no que está no planeta Terra, né? E a gente consegue fazer medições, consegue fazer cálculos, é a física. O que está além do que é possível calcular e aplicar as leis da física é chamado de metafísica. As emoções, por exemplo, não tem como aplicar leis da física nem fazer cálculos, né? Então, teologia, mesma coisa. Não é possível se aplicar cálculos e nem fazer nenhum tipo de medição, ou seja, não dá para pragmatizar a teologia, então ela é deixada de lado para o conhecimento científico. Mais uma vez, é a retomada do que a gente viu lá em Newton e Kant, pessoal, que basicamente foi deixado, foi criticado pelo movimento romântico e agora está tomando uma retomada muito forte. Igual eu falei para vocês, a geografia tem isso. Tem linhas que são pausadas, outras que são retomadas, certo? Algumas são pausadas, outras são retomadas. Aqui está tendo uma pausa dessa questão da geografia que veio criticando é,
criticando essa linha de raciocínio, né? Basicamente está pausando aquela linha que se iniciou lá no movimento romântico, né? Que aí veio o Goethe, o Humboldt. Basicamente, ela está sendo pausada, esse lado que envolve as emoções, e está tendo uma retomada da geografia que foi pausada lá atrás, que é aquela geografia mais pragmática, né? Via Newton e Kant. Entendeu, pessoal? Então, vocês sempre têm que estar tendo isso bem claro na cabeça de vocês. A geografia, ela tem essas retomadas, tem essas pausas, tem essas retomadas. Então, tem que estar bem claro para vocês em que período está tendo uma pausa, em que período está tendo uma retomada, o que está sendo retomado, o que está sendo pausado. Aqui está sendo pausado o que foi iniciado lá no movimento romântico e está sendo retomado o que foi pausado, né? É um pouco complexo de entender, eu sei, mas está sendo retomado as ideias do Kant e Descartes, né? E do Newton, porque basicamente vai ser uma geografia matemática que está voltando com força. E a geografia que envolve mais as emoções está sendo pausada. Belezinha? Tranquilo? Ficou um pouco confuso, Fabrício? Tá conseguindo entender? Tá tranquilo, Giovanni. Tá bem tranquilo. Pode seguir. Belezinha, então. Vamos embora. Bom, a corrente positivista, né, valorizava e ainda valoriza a matemática, física, química, biologia e as ciências humanas, quando baseadas em dados estatísticos, ou seja, tudo que envolve cálculos, tudo que envolve leis, tudo que é possível fazer cálculos, tudo que é possível relacionar de forma pragmática. Né? É basicamente o que a gente tem hoje como IBGE. Né? Vale lembrar que o IBGE ele basicamente está sendo criado nesses moldes positivistas, foi criado pelo Getúlio Vargas, né? Durante a era Vargas, com justamente esse objetivo, que a gente vai ver mais para frente, que a geografia positivista ela se alia bastante às questões militares, né? Então, tanto é, olha como o professor deu de exemplo na aula, né? Olha o lema da nossa bandeira, é um lema positivista, ordem e progresso. Olha como as aulas, né? Vale lembrar que no começo da monitor a gente falou das aulas, como que o conteúdo era dado nas escolas, usando métodos positivistas. Então, é uma geografia que vai estar relembrando bastante o que a gente viu na nossa vida, né? A gente vive em uma sociedade que tem moldes positivistas. Né? Então, quando a gente estiver diante de uma sala de aula, principalmente de ensino fundamental, médio, a gente tem que ter noção que a gente vai estar adentrando a essa geografia aqui. É isso que o livro didático vai passar. É isso que basicamente a gente vai ter que lidar, né? A gente vai ter que estar dentro desses moldes, né? Belezinha? Vamos dar continuidade. Quarta e última característica dessa filosofia positivista: as leis são a prioridade. Vamos lá. Problemas, né? Todo trabalho científico depende da enumeração, classificação e descrição. Ou seja, basicamente, a geografia, mais uma vez, volta a ganhar aquele caráter utilitarista que foi criticado lá durante o período romantismo alemão, tá? Ou seja, é uma geografia que exclui o caráter humano, a questão do sensível, a questão do homem como um dado, como algo que possa ser utilizado como base para fazer ciência. Né? Basicamente, aqui fica basicamente a questão matemática pura mesmo, entendeu? Buscar dados exatos, apenas descritivos, né? Basicamente é exatamente falar a seguinte coisa, que as pessoas vão se tornar números, né? Ou seja, que densidade populacional vai representar uma realidade. Lembrando para o positivismo, tá? Que basicamente a pessoa, o ser humano, não vai ser um ser humano por completo. Basicamente ele vai ser um número que, sei lá, que foi dado pelo CPF, pelo RG, enfim. Basicamente as pessoas vão se tornar números, né? Segundo problema, método único a todas as ciências. Não haveria diferenciação entre as ciências humanas e as ciências naturais. As ciências humanas usariam os mesmos métodos das ciências naturais, ou seja, aquele embate entre Ritter
e é, Humboldt, né, basicamente teriam o mesmo método. Não teria aquela mudança tão drástica assim. Em que sentido? Em que basicamente as ciências humanas teriam o foco no homem e as ciências naturais teriam o foco na natureza. Ou seja, Humboldt, enquanto naturalista, focado nas ciências naturais, e o Ritter, por mais que ele utilizasse do método também de análise da natureza do Humboldt, teria uma ciência muito mais focada no homem, né? Seria uma ciência humana. Então, aqui, essa diferenciação que foi iniciada lá com aqueles dois grandes autores, aqui se rompe. Né? Aqui, basicamente, ciência natural e humana utilizam o mesmo método natural. Por quê? Porque é possível fazer cálculo com ela. Ou seja, a característica, as ciências humanas perdem o seu caráter humano. Olha que coisa, né? Portanto, não há crítica social. Porque se você está perdendo o caráter humano da coisa, é basicamente aqui uma. Falando politicamente, é uma filosofia neutra. Basicamente, ela vai estar buscando a neutralidade em suas análises, para ser basicamente um dado científico, né? Porque é aquela coisa, quando a gente faz uma estatística, quando a gente faz um cálculo, aquele cálculo é neutro até que alguém o utilize para algo, né? Por exemplo, se a gente pega um dado populacional, né? Se a gente não pegar aqueles dados e fazer uma análise deles, eles apenas são neutros, né? Ou seja, se a gente pega um dado populacional e analisa por um viés crítico, ou seja, uma viés crítico social, a gente pode discutir relações de pobreza, questão de acumulação de riquezas. Agora, se a gente pega esse mesmo dado que é neutro, a gente pode analisar de outras formas. Por exemplo, se a gente estiver analisando é, questão de desemprego, né? Ainda entra como uma crítica social, mas enfim, é, aquele dado, enquanto matemático, enquanto resultado, ele é neutro, entendeu? E é isso que a filosofia positivista vai querer criar: dados, descrições, classificações e enumerações neutras para serem usadas, certo? Ou seja, basicamente é uma geografia utilitarista. Uma geografia que está tentando ser neutra aqui. Sendo que nós sabemos que a geografia, até antes da filosofia positivista tomar a frente, era uma geografia muito crítica. Ela buscava analisar coisas. Ela não era uma geografia neutra. Era uma geografia que tinha algum caráter. Com Humboldt era uma geografia naturalista, ou seja, era uma geografia que tinha o intuito de privilegiar a natureza. Com Ritter era uma geografia humana, né? Era o início da geografia humana. Era uma geografia que, por mais que entendesse que a natureza é importante, o foco seria no ser humano, certo? Então, a geografia que antes era parcial, dependendo do autor que a utilizava, começa a se tornar uma geografia neutra. Volta-se à geografia dos primórdios, quando não se tinha unidade, quando ainda não era considerado uma ciência. Inclusive, pessoal, é por causa disso que muitas vezes eles criticam nosso curso, a geografia, falando que ela não tem unidade, falando que não é uma ciência, falando que é um curso que mistura uma parte de coisas, que é um curso que você não vai para direção nenhum. Enfim, eles dão essas críticas justamente por causa dessa retomada positivista, porque o positivismo ele assombra o que a geografia é de verdade. Ele meio que encobre a geografia de verdade. Ou seja, o que a gente entendia como geografia não é o que as pessoas veem na sala de aula, nas escolas. Não é a geografia que eles veem na mídia. Então, a geografia comum, que é mais difundida, é essa geografia neutra. Por isso que tem essa crítica forte. E agora eu estou dando para vocês aqui um suporte para vocês poderem fazer discussões e discordar dessas pessoas e mostrarem que geografia é uma ciência sim. E que o positivismo, por mais que ele seja o método mais difundido de geografia por conta das escolas, por conta da mídia, por conta do ambiente Brasil que se constituiu essa ideia, vocês vão ter agora a base para dizer que não, a geografia é uma ciência sim.
porque ela é além do que o positivismo mostra. O positivismo é só um método de ler a geografia. Tem vários outros métodos. A geografia tem uma crítica social forte. A geografia tem uma crítica social muito bem embasada. Então, é por isso que eu reforço para vocês, né? Essa disciplina ela tem um caráter transformador, justamente por isso, porque ela vai estar dando para vocês suporte para vocês participarem de qualquer tipo de discussão. Vai estar vão estar dando argumentos fortes para vocês, né? Vamos dar continuidade. Bom, fazendo esse contexto, entendendo o que é positivismo, vamos agora entender conhecer, né, esse aluno que foi aluno do Humboldt e do Ritter, o Friedrich Hatzel, que é um geógrafo alemão. Bom, qual era o momento que o Hatzel estava vivendo? Vamos lá, pessoal. Isso é até uma dica para faculdade inteira e para qualquer pessoa que você queira conhecer verdadeiramente que viveu no passado, né? Ou no presente, enfim. Para se conhecer de verdade essa pessoa, né? Uma pessoa que você está estudando, um autor, ou uma sociedade, ou um grupo social, ou um grupo indígena, enfim. Para você compreender essa pessoa de verdade ou esse grupo de verdade, você tem que estar entendendo o contexto que ele está, certo? Porque o contexto que ele está, o ambiente que ele está inserido, o momento que ele viveu, é o que vai definir esse ser ou esse grupo. Entendeu? Então, por isso que a gente utiliza essa metodologia que, por assim dizer, é hermenêutica, né? Que é basicamente apresentar o autor baseado primeiramente no contexto que ele se inseria, certo? Então, façam isso também com os futuros autores que vocês forem estudar. Busquem entender o momento e o contexto que eles viviam, porque é partindo daí que vocês vão conseguir compreendê-lo em toda a sua complexidade. Belezinha? Então, vamos compreender o Hatzel em toda a sua complexidade, partindo primeiro em que momento que ele estava vivendo, né? Como está bem escrito aqui na terceira frase, o Hatzel viveu a Constituição Real do Estado Nacional Alemão, ou seja, era o que Humboldt não viu, né? Nem Goethe, nem quem veio antes dele, que é uma geografia que vai estar passando a serviço do Estado. Por quê? Porque o Estado estava buscando a unificação. Né? Era uma Alemanha que estava passando pelo processo de unificação. Ou seja, o que antes permitia o livre pensar, né? Vale lembrar que por que o Humboldt conseguiu difundir tanto as suas ideias em caráter próprio? Porque a geografia, o Estado alemão ainda não estava unificado. Ainda não era Alemanha, né? Era a Prússia. Então, a unificação ela vem também para unificar o pensar. Né? Ou seja, o que antes apresentava uma grande variedade de pensamento, basicamente vai ganhando um pensamento unidirecional, que é o quê? Basicamente vai ser uma geografia que vai ter um caráter muito mais que fortaleça essa questão expansionista e de unificação. Entendeu? Por isso que às vezes o Hatzel é muito criticado, porque ele vai estar em um momento que ele não vai ter permissão e nem a visibilidade que ele teve se ele falasse outras ideias, né? Não é à toa que até recentemente o pessoal do HPGEL, né, gravou um podcast falando desse caráter do Hatzel romântico, né? O Hatzel em que vai estar fazendo um trabalho próximo a de Humboldt e Goethe, mas esse trabalho dele nesse período não se encaixaria. Não é à toa que não ganhou muita relevância na história do pensamento. Então, para vocês enriquecerem essa visão de vocês sobre a geografia, eu recomendo que vejam o podcast, quer dizer, no caso a live, né, que está no canal do HPGEL, que inclusive está no grupo da disciplina. Quem quiser o link novamente pode me solicitar que eu envio. Basicamente, essa visão que o Hatzel pertencia dentro dele,
mais romântica, mais associada ao Humboldt e ao Goethe, não ganhou relevância, porque nesse período o que se ganha relevância são as outras ideias do Ratzel, são as ideias que fortalecem o expansionismo, né? Mas vale lembrar que a gente não pode caracterizar uma pessoa como unitária. Ah, a pessoa foi só aquilo, né? Por exemplo, o Goethe. A gente não pode falar que o Goethe sempre foi um cientista, um cara que desenvolveu a parte da arte enquanto ciência, né? Enquanto coisa unitária. Tanto é que antes da viagem à Itália, não se havia nem escritos mensurados de forma tão complexa do Goethe enquanto ciência, ou seja, ele foi transformado ao longo da vida. Então a gente tem que entender que o Ratzel aqui também vai ser transformado ao longo da vida, mas ele vai ter outras perspectivas, outros olhares, né? Então a gente tem que estar entendendo que a gente não pode pegar e bater o martelo e falar, ah, esse autor é isso. Não, a gente vai entender que isso faz parte dele, né? Assim como a parte romântica faz parte dele também, porém não é considerado, não é tão relevante ainda na história do pensamento, talvez futuramente, depois que a gente passar por uma reformulação desse estudo, né, dessa linha cronológica, a gente vai ver sim características de um Hatsu, mas que teve pertencimento a um viés mais romântico, né? Mas basicamente o que a gente tem de linha cronológica hoje é a que teve mais relevância, que é a geografia que fortalece o expansionismo. Então, é muito importante, pessoal. Entendam o autor em toda a sua complexidade. Não falam que nasceu isso e foi isso durante toda a vida. Teve mudanças, teve outras características dele. Não foi só uma característica, certo? Guardem isso com vocês. Mas o mais importante é que a geografia do Hatzel é uma geografia expansionista. Bom? Tá. O que quer dizer, né, que o Hatzel viveu a Constituição Real do Estado Nacional Alemão? O que isso quer dizer, né? A Alemanha estava fora da partilha dos territórios coloniais, fato que alimentava um expansionismo latente. Daí o agressivo projeto imperial, o propósito constante de anexar novos territórios, né? Ou seja, tudo o que for geografia tem que estar alinhado com essas ideias, senão não vai ser relevante para aquele período. E, portanto, pode até ser esquecido durante a história. A gente vai sempre estar lembrando disso, pessoal, que quando se trata de conhecimento, quando se trata de é, ideias muito fortes, às vezes os autores eles nem vão viver para ver essas ideias serem desenvolvidas. Por exemplo, o Karl Marx ele morreu e só depois da morte dele que ele foi aplicado. É, similarmente é para vários autores. Eu não vou ficar dando exemplo de tantos aqui para não aumentar ainda mais o tempo da aula, né? Vou tentar ser um pouco mais regrado, já que tem muito conteúdo. Mas a gente entende que às vezes nem durante a vida do autor ele vai ver em prática aquilo que ele pensava, né? Aquilo pode ser esquecido por anos e depois ser retomado, né? Como uma viés muito forte. Então, nesse período aqui, a gente tem que estar entendendo que o que tomou relevância não foi o lado romântico do Hatzel, mas sim essa questão expansionista, porque era o que o país estava vivendo, era o que o país estava atrás, né? Era o que a Alemanha estava buscando, certo? Vamos lá. Bom, assim como eu falei para vocês, Hatzel vai ser um representante típico do intelectual engajado no projeto estatal, ou seja, sua obra propõe a legitimação do expansionismo bismarckiano. Né? O principal livro do Hatzel chama-se Antropogeografia, Fundamentos da Aplicação da Geografia à História, publicado em 1882. O objeto geográfico nessa obra de Hatzel é justamente o estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade. A condição natural influenciaria no poder e na riqueza de uma sociedade. Ou seja, quem detém mais recursos tem mais poder. Né? Ou seja, para a gente ter mais poder, para ter um Estado mais forte,
há necessidade de anexar mais recursos, ou seja, anexar mais territórios. Tá vendo como que de pano de fundo ele está sustentando esse expansionismo? Então, é muito importante ter essa ideia bem clara do Hatzel, que as ideias dele vão estar para sustentar esse expansionismo, pelo menos as ideias que tiveram mais, que foram mais difundidas, certo? Vamos lá. A questão é, para Hatzel, o território representava as condições de trabalho e existência de uma sociedade. A perda do território seria a prova da decadência de uma sociedade. O progresso implicaria na necessidade de ampliar o território, ou seja, de ter mais recursos para usar mais recursos. Ou seja, que para a sociedade se desenvolver, para ter progresso, para a gente ter uma sociedade mais forte, com mais poder, tem que conquistar mais territórios. Né? Ou seja, repetindo, para ficar bem gravado na memória de vocês. Uma geografia que está a favor do expansionismo, porque nesse momento a Alemanha estava seguindo esse viés. Por que vocês acham que a geografia positivista foi tão desenvolvida no Brasil? Porque o Brasil estava seguindo um lema positivista. Vocês estão entendendo? Por que essa geografia positivista tomou tanta força aqui no Brasil? Basicamente porque o Brasil também é um país que tem moldes positivistas, certo? Então, a geografia, pelo menos a que vai estar mais em destaque, vai ser a que concorde melhor com as ideias do país que ela está. A geografia do Hatzel está totalmente concordante com o momento da Alemanha, que é expansionista, certo? Então, mais uma vez, apenas para ficar fixamento do conteúdo, fixação, pessoal. Para se entender um autor, a sua geografia tem que entender aonde ele está e que momento da história ele está. Porque, baseado nessas duas informações, você vai entender melhor ele e vai entender melhor a sua geografia. Então, preste atenção nessa questão. Vamos lá. Para justificar essas colocações, cria o conceito de espaço vital, que o espaço vital representaria uma proporção de equilíbrio entre a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas necessidades, definindo, portanto, suas potencialidades de progredir e suas premências territoriais. É o que a gente estava falando aqui já, né? O expansionismo seria algo natural e inevitável numa sociedade que progride. Apesar de uma perspectiva territorial política com base no espaço vital, Hatzel se mantém naturalista. Um homem é entendido como um animal influenciado, inclusive em nível organizacional, pelos intempéries do mundo natural. Ou seja, conceito muito importante esse Hatzel do espaço vital. Basicamente, o homem ele é influenciado pelo meio e para que ele tenha o seu desenvolvimento pleno e para que o homem, enquanto uma sociedade, tenha o seu desenvolvimento, tem a necessidade de agir perante essa natureza, dominá-la, né? Conquistá-la, fazer ela ampliar o seu território. Isso é o espaço vital do Hatz. O espaço vital é como se a gente entendesse que o expansionismo é importante, sabe? Aqui para então, mais uma vez, é um conceito que está aliado ao momento que ele estava. Belezinha? Se vocês quiserem revisar essa questão do espaço vital para, digamos assim, responder algumas questões futuras ou as próprias questões desse slide, voltem nesse slide e leiam com calma. A função da monitoria é o estar explicando com mais detalhes, mas isso não impede vocês também de vir até os slides e revisarem. Né? Então, são conceitos esses importantes que vocês vão levar, sabe, ao longo de toda a sua graduação de vocês. Vão ser conceitos que o tempo todo vocês vão estar vendo ele sendo retomado. Né? Vocês vão ouvir mais falar de Hatsu e do espaço vital. Então, pega esses conceitos e deixa eles bem claros na cabeça de vocês, sabe? Muito importante. Vou dar continuidade. Bom, os alunos de Hatzel
radicalizam suas colocações, constituindo o que denomina a escola determinista da geografia. Ou seja, não é o Ratzel que radicaliza esse conceito do espaço vital dele, né? São os seus alunos. E basicamente eles falam que é culpa do Ratzel, sendo que foram os alunos dele que criaram a escola determinista, né? Que que vai seguir essas seguintes frases que eu vou falar aqui agora para vocês, que as condições naturais determinam a história. O homem é produto do meio, né? Isso aí não é Ratzel. Ratzel não fala essas coisas, né? O que ele fala é de influências. Ele nunca foi tão taxativo. Ele fala que basicamente, por exemplo, é, vamos falar de questões adaptativas. Por exemplo, é, se a gente mora em um ambiente um pouco mais árido, ou seja, que tem uma menor disponibilidade hídrica, nosso corpo, para a gente sobreviver, a gente vai se adaptar. Se a gente mora em um lugar onde tem uma maior disponibilidade hídrica, o nosso corpo vai se adaptar para a gente conseguir sobreviver melhor naquele ambiente. Ou seja, o que o Hatzel está dizendo para a gente é influências. O ambiente influencia, não que determina, né? Não que ele é um produto. Ou seja, ele não está sendo tão taxativo. As pessoas que leram o Hatzel e aprenderam com o Hatzel que deixaram as ideias dele taxativas. Ou seja, foram elas que foram além disso e radicalizaram totalmente suas ideias, né? Isso é até um dos motivos do porquê que criticam tanto o Hatzel. Mas, como eu estou mostrando para vocês aqui, o caráter é informativo. Ou seja, não é o Hatzel que é determinista. É sim quem leu Hatzel foi além do que ele disse e fundou a escola determinista, certo? Vamos lá. Posso dar até um exemplo para vocês. É, do Karl Marx, por exemplo. Tem muitas pessoas que fazem a leitura do Marx e mal sabem eles que por mais que eles estão fazendo essa leitura marxista, provavelmente o próprio Karl Marx não concordaria com essas ideias. Assim como o Hatzel também não iria concordar com esse determinismo, sabe? Ainda mais sabendo que ele está alinhado com essa visão de Humboldt e do Goethe desse caráter mais romântico. Então, vamos lá, pessoal. Existem duas realidades. Sempre, quando a gente vai fazendo esses estudos. Existe o que o autor disse e o que entenderam dele. É basicamente aquela ideia do telefone sem fio, né? É bastante importante ter isso bem claro na ideia de vocês, para quando vocês estiverem nas discussões e nos debates, vocês terem essa riqueza para poder argumentar e para poder falar, certo? Bom, vamos lá. Bom, isso aqui é um exemplo do que eu dei, né? Tá, esses aqui são os discípulos do Hudson, né? Vamos lá. Lablache, geografia francesa. Diferentemente da Alemanha, a França já havia sido unificada há muito tempo, ou seja, não vai se ver na geografia francesa um expansionismo exacerbado. Por quê? Porque a França já está consolidada enquanto uma unidade, enquanto a Alemanha está se unificando. Ou seja, mais uma vez, só para fixação do conteúdo, pessoal. Para a gente estar entendendo um autor, tem que se olhar o país em que ele está e o momento histórico que ele está. O Lablache está em um país diferente, por mais que o contexto histórico seja parecido, né? Ou seja, na questão de anos, os países que eles se encontram vão ter características totalmente diferentes e, portanto, vão ter influências totalmente diferentes e a geografia que vai ser dominante em cada um desses países vai ser diferente. Certo? Vamos lá. Eu estou indo bem com calma, pessoal, porque realmente são conteúdos que tem que estar bem claro na memória de vocês, tem que estar bem claro nas ideias de vocês, porque vai ser muito importante para a carreira de vocês saberem dessas coisas.
vocês vão conseguir, assim como eu já disse, participar de todas as discussões. Então eu sei que para alguns pode estar parecendo que estou sendo meio repetitivo, mas é para puramente fixação do conteúdo, certo? Vamos lá. Bom, existe um forte apelo à defesa das liberdades. Na França, ocorreu de forma clara a consolidação da sociedade burguesa. E isso cria um plano ideológico que vai fazer se refletir na geografia, uma vez que, para a manutenção dos desígnios da sociedade burguesa, a ciência teria de ser neutra e livre. Retomamos esse processo mais à frente. O que vocês lembram quando a gente fala de que uma ciência teria que ser neutra e livre? Positivismo. Estão entendendo agora o porquê que a geografia francesa ganhou ficou tão forte no Brasil? Porque o positivismo não é neutro e o Brasil não estava passando por um momento positivista. Então as coisas se casaram muito bem, certo? Geografia neutra com uma filosofia neutra que é empregada no país. Estão sacando? Estão conseguindo fazer as ligações? Espero que sim. Bom, então a gente está entendendo que a geografia francesa vai ganhar destaque no Brasil por conta desse caráter neutro, né? Porém, a gente vai retomar isso mais à frente, conforme foi colocado aqui para o professor, né? Porque vai ser quando a gente estiver falando dessa geografia brasileira, né, mais à frente. Vamos lá. Bom, além disso, a França e a antiga Prússia disputavam a hegemonia no controle da Europa continental. O Estado francês, que já havia perdido a Guerra Franco-Prussiana, começou a investir nos estudos em geografia. Em 1970, o Humboldt e o Ritter já haviam falecido, ou seja, a geografia, enquanto estudo de uma ciência natural e estudo de uma ciência humana, já havia estava sendo perdendo foco, né? Porque os seus dois grandes representantes já tinham morrido. Né? Não que os seus discípulos não tentem passá-las à frente, mas os seus discípulos vão fazer leituras dela, né? Vamos lá. Então, mais uma vez, só para fixação de conteúdo, pessoal. Os discípulos desses caras podem nem sempre dizer a mesma coisa que eles queriam dizer. Eis a importância da gente ler os clássicos e ler e buscar a obra em si, né? Buscar o autor original. Não é à toa que quando a gente faz estudos em HPG, quando a gente faz iniciação científica ou qualquer tipo de pesquisa mais engajada, a gente vai atrás dos autores dizendo as coisas que eles realmente queriam dizer. Não eles dizendo, não outras pessoas falando sobre eles. Eles falando por si só. Lógico, para caráteres introdutórios, para você começar a fazer essa pesquisa, você pode começar lendo, sim, o que outros autores falaram dele. Né? Mas o mais interessante é que a sua pesquisa chega no final com você lendo a obra em si. Se você está tentando entender os quadros da natureza, do Humboldt, você pode ler o por exemplo, o Witt falou sobre os quadros da natureza, ou qualquer outro autor falou dos quadros da natureza e do Humboldt. Porém, você não pode ficar só nisso. Você tem que ir além. Você tem que ler a obra em si. Porque é lendo a obra em si que você vai entender o que o autor queria dizer de verdade. Vai sair da boca dele aquelas palavras, né? Dizendo assim de forma metafórica. Certo? Então, e até fica como uma recomendação, né? Quem tiver interesse, quiser estudar mais sobre a história do pensamento geográfico, quiser ter mais contato com essas obras originais, tem o grupo de estudos que o professor Francisco ministra, né? Tem a página do HPG no Instagram, tem o canal no YouTube do HPGAL e está sempre tendo reuniões para discutir os textos desses caras, sabe? Para discutir a história do pensamento de forma ainda mais engajada. Então, quem tiver interesse, busque o professor Francisco ou pode me buscar também, que eu vou estar buscando fazer a iniciação de vocês nesse processo, quem tem interesse. Né? Vamos lá. Dando continuidade, né? Então, a gente entende que a geografia de Humboldt e Ritter já não estavam tendo tanta força, porque eles já tinham falecido. E os seus discípulos não ganharam tanto destaque
porque os momentos eram outros, né? E como os momentos eram outros, outras ideias ganharam força. Vamos lá. A geografia alemã já era bem desenvolvida em 1870. Ok. A construção do conhecimento geográfico francês, antes de tudo, teria que ultrapassar o pensamento geográfico alemão. Por quê? Por causa dessa rixa, por causa das guerras, por causa da guerra, a guerra franco-prussiana, que terminou com a rendição da França, deixou uma certa inquietação, sabe? Deixou uma certa mágoa, por assim dizer, né? Então, vale lembrar, né, que a geografia está a favor das guerras nesse sentido aqui, né? Que a geografia ela representa também a guerra, né? Geografia é até aquela frase famosa, né? Que a geografia serve primeiramente para fazer a guerra, né? Yves Lacoste. Ou seja, os conflitos das guerras refletem também uma geografia, né? E as suas consequências também vão moldar as geografias futuras, né? Assim como molda também a sociedade. Então, muito importante. Em um primeiro momento, muitos geógrafos franceses foram para a Alemanha para aprender geografia com os mestres alemães. Ou seja, eles iam aprender geografia com os alemães, mas depois voltavam para a França e produziriam a sua própria geografia. Né? Bom, vou dar continuidade aqui, acelerar um pouquinho, né? Porque já está dando 1 hora de monitoria. Bom, e qual que seria o principal conceito para o Lablache? Bom, basicamente o que o Lablache fazia era, como ele estudou, né, os alemães, ele iria criticar as ideias do Ratzel. Né? Quais eram essas críticas? Né? A primeira é que o pensamento geográfico francês, né, vai combater o vínculo do espaço vital, no entanto, vai legitimar uma geografia colonial. O que isso quer dizer? Basicamente, ele vai criticar esse caráter expansionista, né, esse caráter militar expansionista para dentro do seu território, né, de anexar novos recursos do Ratzel. Né? Qual que é a outra crítica que ele faz? Que é, que basicamente esse caráter muito naturalista do Hatzel era, sabe, muito exagerado. Era como se ele estivesse retratando do ser humano como se fosse literalmente no sentido mais animalesco mesmo, né? Que a gente tem que buscar mais recursos para, sabe, conquistar. Quase como se tivesse uma volta à barbárie, né? Parando para analisar desse lado. Né? Porque basicamente os bárbaros, os vikings, eles faziam as anexações de territórios através da dominação, né? E era sabe, eles tinham esse caráter, né? Parando para fazer uma relação, por sua vez, naturalista, mas era uma coisa meio, sabe, uma ideia que talvez não fosse tão ideal em todos os contextos. Então, tinha-se a crítica do Lablache baseada, né, nisso. E tinha essa crítica da geografia francesa justamente a essa característica. Que é a seguinte: para Lablache, o homem não seria passível perante as variações da natureza. Não é só a natureza que influencia o homem, mas sim também o homem influencia a natureza. É uma relação, né? Vamos lá. Com isso, Lablache defendeu o componente criativo, liberdade contida na ação humana, que não seria apenas uma resposta a imposições do meio. Ou seja, ele valorizou a história, valendo de sua formação, né? No entanto, apesar de criticar o naturalismo, Lablache não rompe totalmente com ele. Bom, aqui ó, ele define a relação entre homem e natureza. Vale lembrar que esse daqui é um dos conceitos fundamentais que a gente vai ver na geografia mais para frente com o próprio Milton Santos, né? Que é quem vai pegar essa relação homem-natureza e vai constituí-la, que vai destrinchá-la, né? Bom, então o homem sofreria a influência do meio, porém atuaria sobre ele, transformando. A natureza passa a ser vista como rica em possibilidades, né? E daí o nome possibilismo. Ou seja, temos aqui os dois grandes conceitos dos dois principais autores. O possibilismo
do Lablache, que basicamente o homem constituiria uma relação de que ele atuaria na natureza e a natureza atuaria nele, né? Relação homem-natureza. Porém, ele teria diversas possibilidades de atuar nessa natureza, certo? Não é o que o Hatzel vai estar dizendo no espaço vital, em que basicamente o homem só está reagindo à natureza. A natureza molda ele ali, né? A natureza atua perante ele, então ele tem que conquistar mais território, anexar mais recursos e ter mais poder para poder resistir a essa natureza. São perspectivas totalmente diferentes, pessoal. É bom vocês guardarem bem isso na memória de vocês. Hatzel, espaço vital, basicamente é o homem reagindo à natureza para anexar mais recursos, mais territórios, expansionismo. Lablache, aqui uma França mais já unificada, com caráter mais neutro, né? Mais próximo ao positivismo. Então, é uma geografia onde tem possibilidades de você lidar com a natureza, né? Basicamente, você influencia a natureza e a natureza te influencia. Belezinha? Vamos lá. Basicamente, essas são as principais ideias, pessoal, desses dois geógrafos que vocês têm que guardar, né? Bom, vamos lá. Lembrando, né, pessoal, tô dando uma corrida aqui, né, pulando algumas coisas, é por causa do período já que já está dando 1 hora da monitoria. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre esses dois autores, utilizem um grupo de estudos, podem vir tirar dúvidas comigo no privado do WhatsApp, eu libero esse meu WhatsApp pessoal para a gente poder estar conversando. Venham nas monitorias, tirem as dúvidas, utilizem um grupo. Estamos aí justamente para tirar todas as dúvidas, né? Então, aqui nesse período da monitoria é um período curto, então tem que ser um pouco mais sucinto em algumas coisas, acelerar em alguns momentos, para que não fique um vídeo muito grande para vocês assistirem, né? Depois. Bom, o contraponto esquecido por 70 anos e pela geografia, Élisée Reclus e Jean-Jacques Élisée Reclus e Peter Alexis Kropotkin, né? Nome difícil isso aqui. Bom, Reclus e Kropotkin, né? Primeiramente, apesar das divergências entre anarquismo e socialismo, ambos têm como base a luta de classe, né? Basicamente, a gente vai estar dando início à geografia anarquista com esses dois autores, e que vai estar falando do embate da luta de classes, né? E aí ele é parecido com o socialismo, mas como a gente vai ver mais para frente, vai ter suas diferenciações, né? Vamos lá. Bom, basicamente, o anarquismo desse período vai estar com foco na luta de classes, né? Então, fica aí já uma anotação para vocês fazerem, né? A geografia anarquista desse período vai ter como base a luta de classe. Bom, a geografia libertária tem a sua origem com Reclus e Kropotkin, né? Bom, os períodos históricos, né, que esses dois autores viveram, assim como eu já disse a vocês, moldaram as suas ideias, né? Um Kropotkin passando pelos períodos que ele passou com Reclus indo para Berlim, e depois ele indo para os Estados Unidos, né? Suas ideias ganhando mais força nos Estados Unidos. Depois visitou a Colômbia, depois voltou para a França. Ou seja, fazendo esse percurso que ele fez, ele moldou suas ideias, né? Então, se vocês quiserem compreender melhor o autor, vocês têm que estar entendendo o contexto dele, né? Porque fazendo essa percussão que ele fez, ele constituiu suas ideias, né? Porque ele vai começar a analisar o quê? Analisar os aspectos físicos dos países que ele visitou e, né, basicamente, vai estar constituindo a sua geografia, né? Isso daí é até uma coisa que eu quero reiterar para vocês, relembrando um pouco do Goethe, né? E do Humboldt. Por isso que é importante as aulas de campo, por isso que é importante a viagem, por isso que é importante o contato com o mundo lá fora. Porque a geografia, ela se atinge a sua máxima
quando você vê o que a gente está estudando dentro da sala de aula, lá fora. Porque é lá fora que a geografia acontece, entendeu? Aqui a gente só estuda ela. Então, quando a gente está entendendo um autor e falando dessa percursão que ele teve, é justamente por isso. Porque essa percursão que formou ele enquanto um geógrafo. E vai ser a percursão de vocês e os lugares que você visitar que vai estar te formando enquanto geógrafo. Certo? Por isso que esse contexto é tão importante também e por isso que a geografia ela é dada no curso conforme ela é dada. Né? Bom, vou dar uma avançada. Bom, a gente entende que o Reclay teve suas obras antes, né? Mas a que mais vai ser importante para a geografia mesmo é a sua obra O Homem à Terra, né? Que basicamente vai ser porque basicamente as obras que veio antes dele basicamente foram censuradas, né? E essa Homem à Terra foi ser escrita sem censura. Então é nela que a gente vai ver a máxima das ideias do Reclay. Bom, o que tinha nessa obra Homem à Terra? Nela ficava claro as ideias de Reclay sobre uma geografia social, preocupada principalmente com as desigualdades sociais. Né? Ou seja, a crítica social estava vindo com força nessa obra. Né? Diferente das anteriores, que isso existia, mas ficava um pouco mais mascarado por conta da censura. Né? Vamos lá. Em 15 de fevereiro de 1905, ele escreve a Kropotkin, relatando que, ao começar um discurso em Paris, teve que sentar, pois sentia pontada nos coração. Quase 5 meses depois, 4 de julho, Ejecli veio a falecer. Né? Então, ele escreveu essa obra, mas ela só foi publicada após a morte dele, né? Foi uma publicação póstuma, né? Vamos lá. Em termos de geografia, primeiramente Reclay foi aluno de Ritter, e como sabemos, para Ritter a geografia será a relação entre o homem e a natureza. Mais uma vez, fortalecendo essa relação homem-natureza que vai ser muito importante mais para frente. É um conceito que vai ser desenvolvido pelo Milton Santos e vai basicamente definir um período, certo? De pensamento da geografia. Então, é sempre bom vocês estarem guardando essa linha Ritter, Recli, porque ela vai ser retomada futuramente, né? Pelo Milton Santos. Bom, vamos lá. Entendidos a partir das categorias paisagem e região, ou seja, era analisar a região e a paisagem, entendendo ela como natural, porém o foco é na relação homem-natureza, e não só na paisagem natural, porque né, isso é Ritter. Hatzel ainda tinha o território e Lablache também seguiam essa perspectiva. Hatzel e Lablache também seguiam essa perspectiva. Sendo assim, qual a grande diferença das relações entre Reclus e Kropotkin? Né? Aqui está falando das semelhanças. Né? Agora vamos às diferenças. O que diferenciavam né, o Reclus do Kropotkin? Vamos lá. Reclus e Kropotkin ainda não se alinhavam à classe dominante e muito menos serviriam aos desígnios do Estado burguês. Né? O que isso quer dizer? Que eles não se aliavam à classe dominante, ou seja, ele está falando do Hatzel, né? Que basicamente ele estava se aliando à ideia dominante do momento, que era o expansionismo, e muito menos serviam aos desígnios do Estado burguês. Ele está falando de quem? Do Lablache, que basicamente através da sua geografia francesa neutra, ele conseguia se servir aos desígnios do Estado burguês. Né? E basicamente o Reclus e o Kropotkin, eles não seguiam digamos assim, esses caminhos estatais, né, e dominantes durante o período que eles estavam. O Kropotkin e o Reclus iam totalmente em outra direção. Bom, Hatz e Lablache não estavam preocupados em tornar a geografia uma ferramenta libertária, voltada para a emancipação do homem. Bom, na evolução da geografia, a obra de Élisée Reclus, em especial O Homem e a Terra, marca uma virada decisiva. Antes dele, essa geografia, que eu chamo de fundamental, estava essencialmente ligada aos aparelhos do Estado, na qualidade de instrumento do poder, mas também na qualidade de representação ideológica propagandista. Ou seja, era uma geografia que não tinha
o caráter social com muito empenho. Era, como eu disse, uma geografia utilitarista. E por que propagandista? É só lembrar do lema da nossa bandeira: ordem e progresso, lema positivista. Qual era a característica da geografia francesa? Ser neutra. Ou seja, a gente vai amarrando as coisas, sabe? A geografia francesa, por ser neutra, e o positivismo, por gerar um dado neutro, que é o dado matemático, né? Dado estatístico, elas se casavam. Eram duas coisas que se uniam, né? Duas coisas que estavam com a mesma perspectiva, que defendiam o mesmo ponto de vista. Vamos lá. O que foi essa geografia social libertária? Uma característica básica da geografia social preocupa-se com as relações sociais e a luta de classes. Ou seja, a principal característica é isso: relações sociais, luta de classes. Bom, o que isso quer dizer, né? Dizendo em uma linguagem mais prática. Aqueles que comandavam procuram permanecer como chefes, enquanto os que servem fazem os esforços para reconquistar a liberdade. Isso aqui é uma frase bastante anarquista. Basicamente, ele está falando que o Estado, por sua essência, vai ter uma repressão. Né? Que é essa? Por que a geografia seria libertária? Porque, basicamente, a gente vai entender que existem chefes, que existem fazendo uma linguagem mais simples, utilizando uma linguagem mais coloquial. Existiria a burguesia, existiria as pessoas que estão mais privilegiadas, pessoas que estão com mais, digamos assim, recursos, e elas estão com todo esse recurso concentrado nelas. E basicamente isso aprisiona o homem, essa falta de ter esses recursos para eles poderem viver. Então, o que tem que ser feito? Uma reconquista desses recursos. O homem tem que se libertar dessas amarras. Por isso, é isso que a gente está entendendo. Que, mais uma vez, a geografia ela vai estar aliada a uma temporalidade. Entendeu? Durante o período em que o anarquismo ganha força, essa geografia anarquista também ganha força. Por quê? Porque ela vai defender esse caráter de liberdade, né? Essa libertação do homem dessas amarras da sociedade. Certo? Vamos lá. A dominação do opressor causa desejo de mudança por parte do oprimido, criando elementos para uma luta constante, a luta de classes, né? Ou seja, é como se fosse o imperativo da classe que estava sendo oprimida, né? Da classe que estava sendo subjugada, da classe que estava sendo tratada como inferior, né? Basicamente é como se fosse um caráter justamente revolucionista, né? Um exemplo para vocês fixarem esse conteúdo de vocês: Revolução Francesa foi uma revolução do proletariado contra a burguesia. Basicamente, eram os oprimidos indo contra a dominação de um opressor, que no caso era a burguesia. Estão entendendo? Estão sacando? E a geografia libertária, essa geografia de caráter anarquista, segue a mesma ideia. Sabe? Belezinha? Tá tranquilo, Fabrício? Tá entendendo? Ainda tá vivo aí? Acho que caiu. Mas enfim, vamos lá. Bom, então a gente entende que a geografia aqui vai estar aliado a esse anarquismo, a essa questão libertária, muito similar, né? Para questões de fixação, relacionem com a Revolução Francesa, que foi uma revolta do proletariado contra a burguesia, a revolta dos oprimidos contra os opressores, né? Vamos dar continuidade então. A luta é essa que não deveria passar pelo domínio de um órgão centralizado como é o Estado, seja ele proletário ou burguês, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que basicamente não deveria existir alguém acima dos outros, não deveria existir
alguém que tivesse mais poder que os outros, mais direito de decisão que os outros. É basicamente buscando uma igualdade mesmo, uma questão igualitária, certo? Vamos lembrar os lemas da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, ou seja, não tem ninguém com mais poder. Liberdade, ou seja, se libertar dessas amarras da opressão do sistema dominante, né? Sendo ele burguês ou qualquer é, ou estatal, né? É, qualquer sistema que esteja acima dos outros é contra as ideias do anarquismo. Então, a gente tem que estar se atentando a isso. E fraternidade, basicamente, é, além de ter direitos iguais, todos serem tratados como se fosse uma família, né? Uma coisa mais em união. Porque se a gente é igual, significa que a sua opinião é tão válida quanto a minha. Se a sua opinião é tão válida quanto a minha, para a gente viver em sociedade, a gente tem que ter uma fraternidade. A gente tem que ter esse vínculo parecido com um vínculo familiar mesmo, para ter essa união, né? Lembrando que essa questão de vínculo familiar é só um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Não que a geografia libertária defenda essa bandeira. Ela defende esse lema da Revolução Francesa, né? É muito parecido com isso, que é o imperativo dos oprimidos, né? É a revolta do proletário contra o burguês. Então, importante ter isso bem claro na mente de vocês. Vamos lá. Elisée traçava dentro da geografia um caminho libertário para uma sociedade nova, onde ao invés da ciência geográfica estar ligada à classe dominante, ela teria o papel de se preocupar com a opressão sofrida pelas classes operárias. Ou seja, os trabalhos seriam basicamente para dar ênfase à classe operária, para aquela classe que estava sendo subalterna, né? As questões do Estado, que era o dominante, ou as questões da burguesia, dos chefes, né, que eram os dominantes. Ou seja, era dar foco para os oprimidos, dar voz aos oprimidos. Bom, essa geografia do Recli basicamente trabalhou com temáticas até então não trabalhadas por seus contemporâneos, como a produção do espaço geográfico, os problemas urbanos, a análise das estruturas econômicas, sociais, políticas e o expansionismo colonial. São coisas que eles vão analisar, né? Bom, a corrente libertária vai contribuir através da sua criticidade e seu engajamento político com a geografia crítica na década de 1970. É o que eu já estou falando para vocês, né? Desde a primeira monitoria. A gente entende que é uma continuidade, que o conhecimento ele tem as pausas e as retomadas, mas ele está sempre indo em alguma direção. Está sempre tendo uma continuidade, está sempre indo para frente, pessoal. Sempre vocês têm que ter isso bem claro na mente de vocês. Existe a linha cronológica, mas a linha cronológica ela tem um sentido em frente, um sentido construtivo, certo? Que vai depender do momento histórico. Belezinha? Bom, nesse sentido, torna-se importante destacar que foi o francês Yves Lacoste que reconheceu a importância da obra do Recli no livro A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, que é o que eu falei para vocês, mas um pouco atrás, né? Um livro muito importante, onde ele disserta sobre a sua colaboração para uma geografia questionadora das teses tradicionais e imbuída de uma perspectiva libertária. Mas vale lembrar, o Recli, por mais que tenha feito essa época, ele estava vivendo um período positivista. Então as ideias dele vão ser esquecidas e vão ser retomadas daqui a 70 anos, que nem foi colocado aqui no final do slide. E basicamente é isso, pessoal. Aqui são os exercícios de fixação. Se tiverem alguma dúvida sobre essas questões, podem vir falar comigo. Eu vou buscar sanar essas dúvidas. Se tiverem outras dúvidas também, procurem falar comigo, procurem tirar essas dúvidas comigo, procurem falar no grupo da disciplina, que o intuito é basicamente sanar todas as dúvidas de vocês, porque essa disciplina é muito importante. É importante que tudo isso que eu esteja passando para vocês absorvam o máximo possível, né? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você assistiu, e até a próxima, pessoal.